Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Clube do Livro Kick Off Digital. Eu sou Fernanda, o meu café está fresquinho e vocês são nossos convidados para o nosso momento Café com Clarice Lispector, onde eu e minhas parceiras de uma boa leitura vamos bater um papo sobre esta escritora e jornalista que, embora nascida na Ucrânia, foi autora de romances, contos e ensaios e é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Prepare o seu café e vem com a gente, pois afinal, quem nunca ouviu falar de Clarice Lispector? Minhas amigas, sejam muito bem-vindas. Quero compartilhar com vocês um momento marcante e inesquecível do meu primeiro encontro com Clarice Lispector. Quando eu tinha 11 anos, estava na quinta série e tirei a minha primeira nota vermelha em uma prova de língua portuguesa em que o texto para interpretação era nada mais nada menos que o mistério do coelho pensante. Muito acostumada com as questões de interpretação, em que as respostas eram facilmente encontradas no próprio texto, me vi desafiada a enfrentar questões mais elaboradas, profundas e até existenciais. Acredito que desde este primeiro encontro, Clarice tem cumprido um papel fundamental na minha vida, que é o da reflexão, de me tirar de uma zona de conforto e me fazer pensar sobre questões importantes. Por isso, trouxe para dividir com vocês um pensamento dessa mulher fascinante que diz: eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido os outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros e o outro dos outros era eu. E vocês, meninas, o que nos contam sobre Clarice Lispector? E então, o que eu conto sobre Clarice Lispector, Fernanda? Eu vou falar, mas antes, deixa eu tomar um gole de café e me apresentar. Eu sou Adriana Magalhães, membro desse maravilhoso grupo de leitura e trago a minha experiência, a lembrança que tenho, e que tive quando falo, de Clarice Lispector. Bom, foi na sétima série, na aula de língua portuguesa, sendo mais específica literatura brasileira. Nosso livro didático falava dessa importante escritora, que revolucionava com sua escrita sofisticada e o seu estilo introspectivo, e também sobre a técnica do fluxo de consciência. Então, Clarice Lispector, ela trazia muito o eu, né? Eu fiquei encantada, fascinada, quando tive esse primeiro contato, porque vi ali na imagem, na história, uma mulher forte, uma mulher empoderada, né? E eu trago, a indicação do livro Laços de Família, o conto Amor, onde traz a história de Ana, uma esposa, mãe, dona de casa, que se questionava, trazia vários questionamentos. E fica aí a dica, para quem tiver o livro, fazer essa leitura. E passo agora, a bola para a Jaqueline. Então, Jaqueline, o que você nos relata sobre Clarice Lispector? Então, Adriana, quando eu penso em Clarice Lispector, me lembro do ensino médio, onde tive uma professora incrível de literatura que sempre foi apaixonada pelos contos dela e compartilhava conosco o amor e reflexões que sentia através dos livros dessa autora a qual estamos homenageando. E o conto que eu quero compartilhar com vocês é Felicidade Clandestina. Enquanto tomo meu café, vou contar o motivo dessa escolha. O que me chama muita atenção nesse conto é que a narradora traz que não notava as humilhações que era submetida devido à sua ansiedade em ler aquele livro. E conforme vamos lendo, percebemos que dia após dia ela tinha a esperança de finalmente poder ter o Reinações de Narizinho em mãos. E quando isso realmente aconteceu, ela não começou a ler de imediato. Lia algumas linhas e depois o guardava novamente. Criava dificuldades, fazendo com que aquele momento se tornasse uma felicidade clandestina. O amor dela pelo livro, pela literatura, trouxe esse pensamento de que todas as vezes que ela encontrasse o livro, teria uma felicidade clandestina. E termina o conto dizendo: não era mais uma menina com o livro, era uma mulher com seu amante. Uma reflexão incrível, não acham? Bom, termina aqui a minha parte, ansiosa pela indicação do conto que vem a seguir. Obrigada pela dica, Jaque. Com certeza lerei esse conto. Falar de Clarice Lispector para mim é lembrar da Hora da Estrela, e eu vou te contar por quê. Há muito tempo atrás,
Eu tinha um amigo que estava saindo com um rapaz que nunca falava nada nos encontros. E esse meu amigo estava contando que ele também não sabia se o rapaz prestava atenção no que ele falava. Então eu disse: faz que nem a Macabea. Fala no meio da conversa: eu gosto de parafusos, para ver o que ele fala. Se ele estiver prestando atenção, no mínimo vai achar inusitado e vai comentar alguma coisa. A gente riu e algumas semanas depois, esse meu amigo procurou e disse: e não é que eu falei dos parafusos? E o menino adora Clarice Lispector e a gente ficou conversando horas sobre a obra de Clarice Lispector. E eles namoraram muito tempo. Então, falar de Clarice Lispector é lembrar dessa história. E você, Ju? O que Clarice Lispector te lembra? Olá, meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Agora é a Juliana, eu vou continuar aqui o nosso bate-papo. Adorei as reflexões de vocês, adorei, Diná, adorei muito o seu exemplo. E vamos lá. Clarice Lispector, assim como para vocês, a minha lembrança, né? Minha primeira lembrança é a do ensino médio também, de ter que ler o livro Hora da Estrela para fazer o vestibular, então essa é a minha primeira lembrança. E reler hoje, né? Reler hoje Clarice Lispector, adulta, né? Com mais idade, com mais maturidade, nesse contexto também de pandemia, eu acho muito significativo. Significativo para a gente levar em conta essa introspecção dela, que é tão forte, que é tão carregada, que é aquela hora de você estar escrevendo e contando uma história, mas a todo momento está se voltando para dentro, né? Fazendo perguntas, fazendo reflexões. Então, como ela traz ali na Hora da Estrela, a rotina me afasta de minhas possíveis novidades. Ela acreditava em anjos e porque acreditava eles existiam. Então são reflexões tão profundas, tão necessárias, que eu acho de uma riqueza enorme a gente conseguir ler a Clarice hoje, nesse momento que a gente vive, né? Um contexto mais voltado para o dentro, né? Do que para o fora. Então, assim, a obra dela é magnífica, né? A forma de escrever, a introspecção, o jeito que ela consegue fazer essa história usando as palavras da maneira que ela faz, né? Engraçado que ela diz assim: escrever é duro como quebrar rochas, e a gente, enquanto leitor, parece que ela escreve assim de uma maneira muito tranquila e muito fácil, né? Então é isso, meninas. Adorei estar aqui com vocês. Um super beijo. Sou Jaqueline Peçanha e quero dizer como é bom estar aqui tomando esse cafezinho delicioso com vocês, batendo esse papo sobre essa fascinante escritora da literatura brasileira, Clarice Lispector, como já enfatizado no início por Fernanda. Sabia que Clarice publica seu primeiro romance, cujo título é Perto do Coração Selvagem, em 1944? Ela já tinha um olhar meticuloso e hipersensível, tinha representatividade em nossa sociedade e, como já destacado, era uma mulher à frente da sua época, rompendo barreiras. Suas personagens estão sempre às voltas com o cotidiano, reflexões e transformações íntimas radicais, características essas que qualificam Lispector como uma das maiores intimistas desse século. Com sua visão contemporânea, faz críticas contundentes à instituição familiar e oposição à estrutura social, o que podemos observar na leitura dos seus escritos, como, por exemplo, no conto Laços de Família. Então, como disse Clarice, já que eu sou, o jeito é ser. E continuo aqui, tomando meu cafezinho, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre Clarice Lispector e suas obras. Olá, Jaqueline e queridos que estão disponibilizando seu tempo para estar aqui conosco no Café com Clarice Lispector. Eu me chamo Silvana e faço coro com minhas amigas de café, que a escritora é de fato uma grande referência, tanto em seu tempo como no hoje e no amanhã. Eu não tive a oportunidade de ler, antes, obras tão importantes de Clarice, mas aqui no Kick Off Digital estou mergulhando nesta oportunidade de entrar no mundo literário de Clarice Lispector, uma escritora que se destacou na terceira fase do modernismo brasileiro, chamada de Geração 45, escritora premiada, inclusive com o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal, prêmio conferido aos guardiões da literatura brasileira como um patrimônio.
E estudando um pouco a biografia de Clarice, um fato que me chamou a atenção é que Clarice era ucraniana, descendente de judeus, e que chegou ao Brasil fugindo da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa de 1918 a 1920. A escritora foi naturalizada brasileira e se declarava pernambucana. Foi conhecida como uma das melhores escritoras brasileiras. Clarice Lispector escreveu romances, contos, crônicas e literatura infantil, parte que me toca, pois é a área de minha formação. Em uma de suas entrevistas, ela cita que escrever para crianças era tranquilo, pois ela era maternal. De personalidade singular e forte, pouco se importava com as críticas e, segundo ela, não era profissional, porque não escrevia como uma profissional. Escrevia por prazer e isso não era profissão. Eu vou ficando por aqui com um de seus pensamentos: calar-se para não perder palavras. E então as escrevia com maestria. Eu te convido, se ainda não leu, buscar uma obra de Clarice e se deleitar com as palavras que despretensiosamente tocam sem perceber. E agora eu chamo a querida Fernanda. Uau, muito obrigada, Silvana, pela participação. Que café gostoso, que delícia compartilharmos momentos significativos desta autora nos nossos tempos de escola. Que bacana, Diná, saber que um romance aconteceu com uma ajudinha da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que é a nossa autora do mês de maio, dentro de um semestre em que lemos autoras femininas que nos trouxeram temáticas deste universo. Pelas contribuições, agradeço imensamente as minhas colegas desta comunidade colaborativa de leitura, Adriana, Jaque, Diná, Juliana, Jaqueline e Silvana. E a você que nos acompanhou neste café do Clube do Livro Kick Off Digital, fica o nosso muito obrigado. Até mais!